Estamos aqui para mais uma sessão do nosso direto. Este espaço que é de partilha e de troca de ideias entre todos os que gostam da nossa freguesia, os que cá vivem, os que cá estudam, os que por cá passeiam. E no fundo é termos um espaço onde podemos esclarecer muitas das questões que vamos tendo, clarificar algumas situações e, deste modo, também tornarmos mais próximo aquilo que é o espaço de diálogo entre a nossa comunidade, uma comunidade com muita gente. Como habitualmente fazemos, teremos um momento em que iremos dar resposta àquilo que foram as situações colocadas na sessão anterior. Depois entraremos no período de perguntas que vamos tendo ao longo do nosso direto e, por fim, aquilo que fazemos sempre, algumas chamadas de atenção, alguns alertas que vamos deixando para podermos também ir conhecendo aquilo que se passa na freguesia, melhor dizer, e deste modo também estarmos informados. Pois bem, então, sem mais demoras, da sessão anterior tínhamos aqui então algumas questões. Começaria então pela Sandra Gomes, que nos faz uma questão relativamente à desbaratização na Praceta 1º de Maio. Obrigado, Sandra, pela sua questão. Diz a Sandra, então, que no ano passado houve um problema com baratas nas canalizações na Praceta 1º de Maio. Reclamei, enviei um e-mail para o meu bairro e nunca vi nenhuma desbaratização. Bom, Sandra, começaria então pela primeira parte da pergunta, dizer-lhe que foi finalizada essa atividade no dia 1 de julho de 2020. No entanto, já no dia 21/6, no dia 21 do mês de junho, fizemos um novo pedido este ano para a mesma situação. E, portanto, obrigado, Sandra, pela sua questão. O Luís Figueiredo, que nos fala sobre a limpeza de ruas, que nos questiona sobre a limpeza de ruas ser em Montabrão deficiente, não vê varredores nem máquinas varredoras. A Rua Alves de Sousa há meses que não vê uma vassoura e tem de ser alguns lojistas e moradores a apanhar o lixo. Obrigado, Luís, pela questão. Dar-lhe nota que demos a conhecer esta sua reclamação junto da Divisão de Limpeza e Higiene Urbana do Concelho, para que possamos ter, de facto, essa situação resolvida. A Maria de Jesus Luís, que nos pergunta que nos faz uma questão sobre a Praceta das Violetas. À porta do prédio número 1 tem um buraco no chão, já houve uma queda e, portanto, agradece a nossa intervenção. Obrigado, Maria de Jesus. Também dizer-lhe que ainda temos esta situação para resolver. Está identificada, está na nossa lista de atividades de calçadas, ainda não tivemos a oportunidade de ali chegar. E aproveitar já agora também que a Maria de Jesus nos faz um report de uma situação relacionada com a manutenção de calçadas. Podem usar a nossa app, descarregarem a nossa app e lá fazerem um pedido de intervenção para que possamos também sermos proativos nesta questão de reportar as situações que vamos encontrando no espaço público. A Sofia Gonçalves, que fala-nos também sobre a limpeza urbana, neste caso sobre deservagem, que diz que as ervas não são cortadas e quando são é preciso tirar fotos para cortarem. Fala da Rua Vieira da Silva. Sofia, como penso que tínhamos falado sobre isso no último direto, mas já agora partilhar consigo, nós enviámos para a Divisão Divisão de Higiene Urbana os pedidos de deservagem, que ainda não temos confirmação da sua concretização. A Mariana, que nos fala sobre a questão do lixo, os ecopontos deviam ter maior regularidade na recolha, tem observado que quando estes estão cheios, nomeadamente embalagens, são deixadas ao lado, sendo posteriormente colocadas no contentor do lixo indiferenciados pelos colaboradores da Câmara Municipal de Sintra, que se deslocam para limpar a zona envolvente. E a Mariana pergunta de que vale apenas fazermos a reciclagem se depois vai parar aos contentores e diferenciados. Obrigado, Mariana, pela questão. Iremos solicitar, e já o fizemos, aliás,
junto dos SMAs aqui uma questão relativamente à recolha, nomeadamente da recolha da parte reciclável, que é sempre uma parte mais sensível, e portanto também termos esta indicação. A Regina Rocha que nos pergunta sobre, nos deixa uma questão, perdão, sobre a Avenida da Liberdade, que os passeios estão com ervas, e portanto no fundo a mesma situação decorrente de um pedido já da Sofia para a deservagem. Gina, também já sinalizámos junto do Serviço Municipal esta necessidade da deservagem dos passeios. Como sabem, nós em Sintra não usamos nenhum químico para o corte das ervas e portanto elas crescem com maior regularidade. Muito obrigado então pelas questões que foram colocadas, e então passaria aqui às questões que estão a ser colocadas, e agradeço desde já a quem o fez, e começaria aqui então pelo Ricardo Bel, cumprimentar-lhe também. Boa tarde. Continuamos com problemas no centro de vacinação, pessoas à espera entre 4 a 6 horas, algo que não se compreende. A Câmara e a Junta vão fazer alguma coisa para ajudar a população a remeter-se ao silêncio, e chamam novamente o Vice-Almirante para levar um puxão de orelhas. Bom, obrigado, Ricardo, pela sua questão. Nós já tivemos a oportunidade na Assembleia de Freguesia comentar que ninguém veio puxar orelhas a ninguém. O Vice-Almirante o que veio fazer a Sintra foi aquilo que faz noutros centros de vacinação, veio ver o que é que poderia ser melhorado do ponto de vista do processo organizativo, mas não veio puxar as orelhas a ninguém. O Centro de Vacinação de Montabrão hoje, no dia de hoje, tem agendados cerca de mais de 2.000 vacinas, 2.138 vacinas para serem administradas, e tem de facto hoje havido um fluxo anormal de pessoas, algumas delas que não têm o agendamento feito, e portanto hoje tem de facto sido um dia complicado. Não tem sido esta a regularidade nos restantes dias. Pontualmente isto acontece. Hoje, excepcionalmente, está a ser de facto um dia difícil. Temos acompanhado a questão junto dos serviços de saúde por intermédio da Câmara Municipal de Sintra. Temos procurado, aliás, nós na visita do Almirante, a Junta de Freguesia nesse mesmo momento disponibilizou-se para aumentar o número de recursos para ajudar no processo de vacinação, e estamos a falar de voluntários que acolhem as pessoas, encaminham as pessoas, que as acompanham na zona de recobro. Não, a Câmara Municipal tem feito um esforço com a aquisição dos serviços de enfermeiros para a administração das vacinas, e todo o processo de agendamento de vacinação é algo que é gerido a nível central e local pelos serviços de saúde, e bem, muitas das vezes são situações que são completamente alheias à vontade da Câmara e da Junta. O que queremos, e esse é o desejo, é que possamos vacinar o maior número de pessoas, daí termos centros de vacinação de maior dimensão, e hoje, como referi, estão previstas serem vacinadas cerca de 2.138 pessoas, não obstante de haver outras que vão surgindo para a vacina, e portanto é algo que estamos a acompanhar. Estive já no período da manhã, da hora do almoço, a acompanhar este processo. Agora estou aqui a fazer este direto convosco, e temos tido o cuidado de acompanhar o dia de hoje com maior proximidade. O Miguel Tomé, que nos questiona sobre a recuperação dos espaços verdes na Rua Arnaldo de Sampaio. Foi ressemeada uma pequena área, mas a restante está completamente seca. Obrigado, Miguel. Efetivamente, nós ressemeámos a zona verde. Nem sempre pega à primeira o processo de ressemear as zonas intervencionadas, e portanto obrigado, Miguel. Fica aqui a nota para podermos ver então o que é que podemos fazer para essa zona ser melhorada, e portanto iremos verificar isso. Obrigado pelo seu comentário. A Glória Pedro, que nos coloca a questão sobre o processo sobre a situação do centro de vacinação nas piscinas, das pessoas estarem à espera
4 horas. Glória, como eu referi há pouco, todas as medidas dadas pelo vice-almirante foram implementadas, o reforço do número de vacinas para serem administradas, aumentar a carga de pessoas vacinadas no nosso centro de vacinação, melhorar e otimizar o espaço para podermos ter mais gente dentro do complexo. Temos feito, a semana passada fizemos isso e hoje de manhã também, que foi tentar colocar as pessoas por hora em filas separadas, por forma a que consigamos fluir de uma outra maneira. Hoje, efetivamente, há aqui há um número significativo de tempo de espera que não é habitual. Nós, como eu referi há pouco, estamos hoje, a indicação que temos é que irão ser vacinadas mais de 2.000 pessoas e, portanto, é um reforço necessário, fruto daquilo que foram também as ideias do nosso responsável pela Task Force do processo de vacinação e, portanto, estamos a acompanhar de perto a situação para perceber efetivamente o que é que pode ser melhorado por parte da Junta, como referi, por parte da Câmara. Existe a disponibilidade do espaço, existe a disponibilidade dos meios, voluntários, enfermeiros. Os agendamentos são geridos por parte dos serviços de saúde e estamos a acompanhar a situação de perto. De manhã, até há pouco, estava em contacto com o vereador para vermos esta questão e percebermos efetivamente o que se está a passar, que não tem acontecido isto nos outros dias e, portanto, esperando que seja uma situação pontual. A Cátia Nobre pergunta quando é que será feito o corte da relva na zona do bairro da Compalma em frente à estação. Cátia, nós temos um programa, temos um plano de trabalhos que é desenvolvido pela empresa que nos presta o serviço e, portanto, não tendo conhecimento detalhado de toda a programação, fica aqui a nota para vermos o que é que se passa, mas penso que se ainda não foram cortar essa zona, deverão cortá-la no imediato, nos próximos dias, aliás. Portanto, o Alexandre Gaudêncio, que nos deixa as suas boas tardes, Alexandre também cumprimento, a Tânia Serafim, que então está-nos a partilhar a sua experiência da vacinação. Portanto, na segunda-feira chegou às 11h45 com marcação ao meio-dia, só foi vacinada à 1h30. Obrigado, então, Tânia, também pela indicação. A Célia Figueiredo, que nos pergunta, gostava de saber o que tem planeado fazer no final da Francisco, da rua São Francisco Xavier, na parte de cima da escola Stuart Carvalhais. Estão aí depositados montes de entulho. Célia, imagino que esteja a falar, portanto, por cima da escola, no limite da freguesia. Esse entulho foi de uma obra que o empreiteiro ainda iria recolher. Esse entulho já foi notificado para o fazer e, portanto, esperando que nos próximos dias essa situação também fique resolvida. A Fernanda Marques, que também nos deixa aqui uma questão sobre o parque. Moro na Praceta Fernão Lopes, onde existe um parque baloiço. Esperava que fossem reparados antes do espaço ser aberto às crianças. Fernando, nós já, obrigado pelo seu comentário, nós fizemos uma manutenção dos equipamentos antes de os colocarmos novamente à disponibilidade de utilização por parte das nossas crianças. E, efetivamente, na Praceta Fernão Lopes é necessária uma intervenção maior. Estamos a avaliar custos e pedir orçamentos para este parque. No entanto, posso garantir que a utilização dos mesmos está, apesar de ser o parque mais antigo que temos, tem vindo a ser acompanhada, tem sido feita a sua manutenção e, portanto, poderá utilizar. Não obstante, Fernanda, estamos efetivamente a fazer um levantamento de necessidades, a orçamentar para podermos substituir os equipamentos que ali se encontram, que são os mais antigos que temos neste momento na freguesia. A Tânia Serafim
sugere então que haja uma triagem na entrada, com a verificação do agendamento, como acontece na Amadora, ajudaria a filtrar quem não está agendado e cria estas filas gigantes. E, efetivamente, Tânia, essa já foi, sempre que há filas maiores, tentamos fazer isso com a equipa de voluntários que lá está, portanto, no fundo, perceber quais são os horários de cada um, para podermos arrumar as pessoas na fila correta e, portanto, agilizarmos aqui o processo. E obrigado também, Tânia, pela sua sugestão, também irei partilhar com a equipa, de forma a ver se conseguimos, de algum modo, melhorar essa questão. A Glória Pedro, portanto, que pergunta-nos ainda sobre o processo de vacinação. Foram implementadas, mas não estão a ser cumpridas, apenas correu bem alguns dias após a visita dele, porque fecharam os outros centros de vacinação. Bom, Glória, tem corrido bem, agora aumentámos, tem havido de facto aqui uma procura, há pessoas que aparecem sem marcação ou fora do horário da sua marcação. Para ter uma ideia, os centros de vacinação funcionam cerca de 10 horas, por exemplo, para hoje temos cerca de 2.138 pessoas agendadas, portanto, o que faz aproximadamente 220 pessoas por hora para serem vacinadas. Ora, se surgem mais 50 ou 60 pessoas que não estão para aquela hora, há de facto aqui um acumular e, portanto, é algo que temos que, como referi, o processo de agendamento é um processo que é gerido pela saúde, que necessita de percebermos efetivamente o que é que aqui pode ser melhorado. Porque é que foram fechados os outros centros de vacinação? Os outros centros de vacinação tinham uma capacidade de vacinação muito pequena, ou seja, vacinávamos cerca de 200, 300 pessoas por dia. E há uma clara intenção por parte da Task Force, portanto, da equipa que está a gerir todo o processo de vacinação no país, de vacinarmos um maior número de pessoas para conseguirmos atingir a imunidade de grupo o mais rapidamente possível. Agora, nas datas que têm sido apontadas, de podermos ter durante o verão as pessoas vacinadas e assim conseguimos atingir a imunidade de grupo, e para isso são precisos centros de maior dimensão, centros com capacidade para vacinar mais aproximadamente 2.000 pessoas por dia. E em Sintra existem 3 centros que desenvolvem têm essa capacidade: Montabrão, Oressa e Fitaz. Depois ainda há o Centro de Saúde de Agualva, que também tem administrado vacinas, e, portanto, é nesta lógica de massa que o processo de vacinação é feito no país todo, não é só aqui, que tem a ver exatamente com isto, com a necessidade de vacinarmos o maior número de pessoas possível. A Marisa Mascarelhas, que também desejo cumprimentos, desejando as boas tardes, que nos pergunta então para quando uma intervenção ao nível do estacionamento na Rua Ramada Curto. Está caótico, a falta de civismo das pessoas, estacionam no meio da estrada e quem quer sair com o carro tem por vezes grandes dificuldades. Marisa, a Rua Ramada Curto teve uma melhoria do estacionamento há poucos anos atrás, quando foi feito o parque. Foram criadas mais 80 lugares de estacionamento na Rua Ramada Curto. Sabemos que há, de facto, agora estão com o confinamento e com as pessoas em teletrabalho, há menor rotatividade de carros. Sabemos que há uma grande pressão relativamente à matéria de estacionamento na zona alta de Montabrão. Por isso é que desenvolvemos, juntamente com o município, um projeto para o Alto Montabrão para aumentar a oferta de estacionamento, que começou a sua primeira fase na Rua António Nobre, aí na zona da Avenida Afonso Costa, para podermos ter uma bolsa de estacionamento, a requalificação de um talude que hoje é o Parque Ribeiro Teles, e a oferta de estacionamento também nessa zona. Estará para breve também, durante o mês de julho, o arranque da obra que terá como objetivo também melhorar não só as condições pedonais como também de estacionamento na Rua Pedro Escobar
e na Avenida Capitão Gomes Rocha, e com isso criar mais uma bolsa de estacionamento para aliviar a carga no centro de Montabrão, e depois uma terceira fase que tem a ver com o coração do Alto Montabrão, onde se tentará otimizar o número de lugares de estacionamento nesta zona, Agostinho Neto, Jacinto Garcia, Jaime Cortesão, etc, etc, para no fundo podermos otimizar o espaço disponível e criarmos as condições necessárias para haver maior oferta de estacionamento. E tem sido esse o trabalho, Marisa, que temos feito. Agora o espaço público não é elástico e temos essa situação que é haver de facto um elevado número de carros por cada habitação e o espaço público não ter a capacidade de absorção de todos estes lugares. A Elizabeth Frazão, que vive na rua Pedro Lavas Cabral e tem as hortas com águas a céu aberto, barracas, drogas, ratazanas. Gostaria de saber quando é que fazem alguma coisa. Elizabeth, nós já reportámos esta situação para a Polícia Municipal várias vezes, conhecedora desta situação e tudo aquilo que ali se passa, e portanto iremos reforçar essa questão. Portanto, obrigado, Elizabeth, também pela sua intervenção. A Glória que então nos diz que é necessário dar a resposta concreta. As pessoas tem pessoas a comentar que já na segunda-feira a situação se verificou. Efetivamente há, como eu referi há pouco, há aqui esta questão de pontualmente surgirem situações a segunda-feira é sempre um dia complicado, porque as pessoas não vão no fim de semana se vacinar e depois vão na segunda-feira, aparecer na segunda-feira para serem vacinados, portanto acumulam com as pessoas que estão agendadas para segunda-feira e iremos, como disse, tenho acompanhado de perto, juntamente com o vereador, vou com frequência ao espaço para podermos ver e tentar aqui perceber o que é que poderemos melhorar neste processo, se há alguma coisa que nós possamos fazer, porque, repito, o processo de vacinação é um processo da responsabilidade da área da saúde, em que as autarquias colaboram para dar as melhores condições possíveis para que o processo decorra da forma mais expedita possível. Quem faz os agendamentos é a área da saúde, quem administra as vacinas é a área da saúde, quem programa todo o processo de vacinação é a área da saúde, e portanto os municípios e as juntas de freguesia intervêm e colaboram para garantir que logisticamente as coisas possam ocorrer nos sítios definidos e que as pessoas possam ser vacinadas o mais rapidamente possível, e portanto estamos atentos a esta situação. O Jorge Cano que nos pergunta acerca das carreiras de Montabrão e Massamá. Jorge, já tive a oportunidade de responder a essa questão. O processo de organização dos transportes é contextualizado no âmbito da área metropolitana de Lisboa, juntamente com os municípios, mas esse é um processo que só arrancará em março do próximo ano. Já está adjudicado o concurso, agora é o período de preparação que as empresas têm de fazer, da aquisição de todos os equipamentos necessários, e portanto só a partir de março é que esta matéria do reforço da mobilidade será concretizada. Glória, sobre os centros de saúde que é que fecharam, já há pouco respondi, tem a ver com a política que o país tem para atingir a imunidade do grupo o mais rapidamente possível. São criados centros de vacinação de maior escala para conseguirmos vacinar mais pessoas. Como eu referi há pouco, hoje estão previstas serem vacinadas 2.138 pessoas. Relativamente à Cátia Nova, portanto, a situação que há pouco reportou, e o Rogério Dias, para quando a inauguração do Parque de Montabrão. Rogério, não sei que inauguração é que pretende ser feita, não temos nenhuma inauguração prevista
as obras já foram todas concluídas, e portanto, Rogério, se puder esclarecer, agradeço. Sobre relativamente ao centro de vacinação, Glória, já tivemos a oportunidade de falar. A Paula Guerreiro, que então nos diz que ontem esteve mais de uma hora a aguardar pela vacinação, levou a segunda dose, mas para quem tem que lá ir, providenciem zonas para as pessoas descansar. Obrigado, Paula, pelo seu comentário. A Elizabeth também agradece a resposta, a Marisa também. O Alexandre, relativamente à vacinação, diz que o cunhado tinha marcação ao meio-dia e um quarto, saiu às 4 da tarde. Obrigado pela informação. A Glória diz que está a dizer que segunda-feira é sempre complicado, às vezes são vacinados todos os dias. Sim, Glória, estão vacinadas todos os dias, feriados, o centro de vacinação não funciona. O que acontece muitas vezes é que as pessoas faltam à chamada para serem vacinadas e vão no dia seguinte ou 2 dias depois. Acontece muito isto. Pessoas, tem havido falhas, as pessoas não têm na data marcada, não comparecem no dia a seguir, e normalmente ao fim de semana acontecem situações dessas, não é? E tal como acontece durante a semana também. Portanto, mas Glória, eu conheço bem o funcionamento do centro de vacinação, funciona de segunda a sexta, fim de semana, feriados, 10 horas por dia. Hoje temos 2.000 e poucas pessoas para vacinar. Temos uma fila de espera significativa, estamos atentos a isso, estamos preocupados com isso. Já tivemos a oportunidade de falar várias vezes com o município sobre esta situação, tentar identificar o problema, qual é que é o problema, para podermos dar uma resposta concreta para que as pessoas esperem o menor tempo possível. A Sandra Rezende pergunta se os caixotes estão a diminuir. Uma vez mais, é urgente lavar os caixotes e os espaços adjacentes e fazer a reparação dos mesmos. Obrigado, Sandra, pelo seu comentário. Nós reportamos todos os dias situações de necessidades de reparação, de contentorização, e os caixotes penso que não estejam a diminuir. Portanto, se puder identificar a rua em concreto, será mais fácil para percebermos junto do SEMAS o que é que eventualmente originou a retirada de algum contentor nessa mesma artéria. Por isso, obrigado, Sandra, também pelo seu comentário. A Sónia Pereira nos deixa também as suas boas tardes, e que nos pede então que possamos, junto da Divisão de Espaços Verdes da Câmara, evidenciar uma situação relativamente a uma árvore de grande porte na Praceta 25 de Janeiro, que mora na Joaquim Luís, e as traseiras dão para esse parque. Tem muito próximo das janelas da cozinha uma árvore, quando está a vento quase que entra, né, pela casa. Obrigado, Sónia, pela sua mensagem. Iremos validar isso. Portanto, também já diz que já reportou ao meu bairro, e iremos novamente reforçar essa intenção, ainda que, como diz, já tenha sido alvo de avaliação técnica, e portanto não havendo necessidade de intervenção por parte dos serviços da Câmara, e portanto iremos reforçar novamente esta situação. Depois, então, continuamos aqui com a questão do centro de vacinação. Glória, como referiu, todo o processo de vacinação é gerido pelos serviços de saúde, e portanto essa questão das faltas e da não ida das pessoas, ainda hoje saiu uma notícia de que há cerca de 1 milhão de portugueses que não respondeu à pergunta da vacinação. Portanto, são situações complexas que merecem toda a nossa atenção, mas as autarquias não têm resposta para todas as questões.
Há componentes do processo de vacinação que transcendem aquilo que as autarquias podem fazer e alertam seguramente junto dos serviços de saúde para que o processo seja melhorado, obviamente. O Henrique pergunta se não é possível colocar toldos enquanto se espera pela vacinação. Por isso, Henrique, o que tem sido feito exatamente para a utilização das bancadas para que as pessoas possam estar à espera. As bancadas têm uma capacidade de cerca de 100 pessoas sentadas e temos, sempre que há um maior aperto, usado as bancadas. Obviamente, para um volume grande de pessoas não é possível ter o pavilhão disponível como um todo, mas fica aqui a sua nota para ser avaliada essa situação. Voltando, vão entrando perguntas e depois vou saltando e às vezes tenho que voltar aqui atrás para não perder aqui o norte. O João Antunes, então, que nos pergunta sobre a estrada entre a rotunda da BP e a rotunda que entra na freguesia vindo do IC19, que tem os candeeiros desligados. Não sei se é da vossa competência ou se é EDP. Tudo o que é processo de iluminação é com a EDP, Gabriel. Fica já a saber. Nós iremos, obviamente, reportar essa situação para vermos então o que é para que a EDP possa intervir, melhor dizendo. O João Fontes, portanto, deixa-nos também o seu comentário ainda sobre a questão da vacinação. Imprevistos acontecem, se uma pessoa não pode comparecer no dia marcado, tem como avisar o centro de saúde. Estou em crer que se houver um contacto fácil e específico, que isso levaria a um reagendamento, permitindo melhor controle sobre as locações previstas. Obrigado, João. Eu próprio, por exemplo, na data em que me tinham solicitado a vacinação, não podia naquela hora e reagendei, liguei para a Saúde 24, perguntei como é que poderia fazer, disseram para contactar o centro de saúde e, portanto, tentar chegar à fala com quem gera o processo. E repito, o processo é gerido do ponto de vista da saúde, quer a nível local, quer a nível nacional, e, portanto, obviamente imprevistos acontecem, João, não é essa a questão. Obviamente que as pessoas podem ter alguma situação, mas devem ser vacinadas, e, portanto, o aparecer no dia seguinte é sempre importante, e, portanto, mais vale um dia depois do que não ir. A questão não é essa, a questão depois é o volume que se vai ocupando e vai criando volume, e sei de situações em que as pessoas são contactadas e dizem: agora não posso, vou de férias, e, portanto, quando regressam tentam entrar em contacto com os serviços de saúde para fazer o agendamento. A Isabel Sousa Dias, portanto, que nos deixa também a sua mensagem sobre a rua Engenheiro Alencar de Carré. Estão lá 2 árvores de borracha de grande porte que necessitavam de ser aparadas, pois estão grandes. Obrigado, Isabel. Iremos solicitar então à divisão de espaços verdes essa questão. A Carla pergunta sobre em relação a esses cães que referi. Não existe nada a fazer. Carla, peço desculpa, não reparei que tinha feito algum comentário sobre animais em determinada rua. Se puder então referir novamente, eu agradeço. Aqui a andar um pouco para trás, mas não me apercebi que tenha escrito alguma coisa. E pronto, a comunicação social acompanha sempre estas situações das filas, e é bom que o faça, não é? Portanto, acontece de norte a sul do país, infelizmente. É uma situação que é transversal a muitos locais, mas não é a televisão que resolve os problemas, é de facto podermos trabalhar todos em conjunto que resolve os problemas. E hoje, repito, foi um dia, está a ser um dia complicado no processo, no centro de vacinação.
O Marco Rodrigues, para quando um investimento no ringue de parceiros reformados? Obrigado, Marco, pela sua questão. Ao que sei, no ringue de parceiros reformados e foi apresentada uma proposta no âmbito do orçamento participativo, portanto está a ser analisada. Assim que se for aprovado, portanto for dado o aval para passar à fase de votação, Marco poderá depois votar nessa proposta e portanto também poder ver aquilo que é a proposta para a Praceta dos Reformados e também poder ver se é aquilo que vai ao encontro das suas expectativas ou não. Mas aproveito então para fazer essa menção àquilo que era aquilo que é o orçamento participativo e o facto de haver uma proposta exatamente para essa praceta. Glória, volto a referir, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm dado todas as condições para que a saúde possa desenvolver o processo de vacinação nas melhores condições possíveis. Foram cedidos pavilhões municipais, a Câmara Municipal tem adquirido o serviço de enfermeiros por parte de uma empresa, porque o Serviço Nacional de Saúde não tem enfermeiros suficientes para administrar as vacinas nos centros de vacinação. A própria Junta de Freguesia reforçou o número de voluntários no centro de vacinação de forma a constituir equipas nos períodos previstos, de modo a que haja aqui a agilidade e o conhecimento do processo nas diferentes fases do processo de vacinação quando a pessoa entra no pavilhão e, portanto, nós temos resolvido muitas situações. A Câmara Municipal tem resolvido a falta de enfermeiros para administrar a vacina, a Junta de Freguesia tem resolvido a falta de acompanhamento no centro de vacinação, reforçando com voluntários, e a saúde tem que também fazer um forcing no sentido de conseguirmos a imunidade de grupo o mais rapidamente possível. Por isso é que estes centros de vacinação são aprovados e concretizados para vacinarmos o maior número de pessoas possível. E, portanto, repito, temos que perceber o que é que está a acontecer no dia de hoje e tentar estancar a situação e o problema. Ainda não, e é um processo, como referi há pouco, segunda-feira aconteceu, hoje está a acontecer, portanto não é uma coisa que tem vindo a ser regular, pontual, são questões pontuais. A Paula Guerreiro, que diz que dentro do pavilhão está super bem organizado, o problema é até lá chegar. Obrigado, Paula. A Teresa Cruz, lamento, não é só a DGS, a Câmara também tem a responsabilidade, senão se não fosse o Presidente não saberia comentar nada. Estou aqui a explicar a situação, estamos a acompanhar o tema. A São Guerreira Pires, diz que na Praceta Fernão Lopes os contentores do lixo estão muitas vezes estragados. Será que há algum agendamento para resolver esta situação? Pode, através da nossa aplicação no bairro, sinalizar a avaria do contentor. Nós reportamos para os SMAs, no sentido de serem reparados ou até mesmo substituídos. Portanto, se ainda não tem a nossa aplicação móvel, poderá descarregar na sua loja, se for Android no Google Play, se for iPhone na Apple, e depois tem lá um campo que diz pedidos de intervenção e fazer o report por essa via. Agradeço as questões até agora colocadas. Eu passaria, senão já vamos com muitos minutos neste nosso direto. Como sabem, não gosto de estender muito os diretos porque depois ficam muito maçadores, mas o Luís Felício colocou aqui uma questão relativamente às obras que foram feitas na António Feijó. Luís, muito obrigado pela sua questão. Dar-lhe nota do seguinte: essa foi uma intervenção por parte dos SMAs, houve ali
necessidade de intervir. A repavimentação estava prevista ser feita hoje, mas a máquina que iria fazer esse trabalho avariou hoje de manhã, e portanto há a expectativa de ainda esta semana ser intervencionada e ser reparado a questão do betuminoso, e a calçada foi entretanto já resolvida e executada na semana passada. E portanto, Luís, sobre a situação da António Feijó, era isto que lhe queria transmitir. O Paulo Jesus, que nos pergunta sobre o facto do centro de vacinação de Belas estar a ter encerrado. Paulo, eu já tive aqui a oportunidade de explicar que os centros de vacinação de Belas e de Casalcâmara tinham uma capacidade de vacinação curta face a estes centros de maior dimensão. Estamos a falar de 200, 300 vacinas por dia, para passarmos para centros de vacinação que conseguem administrar mais de 2.000 vacinas por dia. E, portanto, a razão pela qual os centros de menor dimensão fecharam tem a ver com isto, tem a ver com a necessidade de aumentar o número de pessoas vacinadas por dia, por forma a atingirmos a imunidade do grupo no calendário previsto. E, portanto, os centros de vacinação maiores foram criados exatamente para abarcar mais gente. Nós, como hoje, por exemplo, estão previstas serem administradas mais de 2.000 vacinas por dia. Estamos a falar de cerca de 200 e poucas vacinas por hora. Agora, o Centro de Belas fazia estas 200 e poucas vacinas apenas num dia. Portanto, a dimensão de escala neste momento é aquilo que tem sido desenvolvido não só em Sintra como em todo o território nacional, para conseguir, como referi, atingir a imunidade de grupo o mais rapidamente possível. E por isso agradeço, Paulo, também a sua questão, Luís, esperando que esta semana então a situação na António Feijó esteja resolvida. Posto isto, até porque já estamos a chegar ao fim do nosso tempo do nosso direto, pedindo desde já desculpas a qualquer comentário que entre de seguida, responderemos na próxima sessão. Estamos a falar de vacinação, estamos a falar da pandemia, os números na área metropolitana estão a aumentar, e portanto não quero mais reforçar a ideia de que, apesar de vacinados, apesar de já haver muita gente com a primeira dose e segundas doses, então não devemos descurar todos os cuidados, a utilização da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social. São 3 regras básicas que nós devemos procurar ter sempre presentes connosco, termos a atenção e os cuidados com os ajuntamentos. Portanto, são aspectos importantes. Está a ser distribuído o nosso jornal Acontece, o nosso jornal trimestral. Estejam atentos à vossa caixa de correio, que estará, se ainda não chegou, estará para breve. Tivemos este fim de semana a Feira do Porta-Bagagens, portanto retomámos a Feira do Porta-Bagagens, correu bem, fruto também daquilo que foi o cumprimento das regras de segurança por parte de quem lá esteve, por parte das pessoas que aderiram à Feira do Porta-Bagagens. O período da manhã funcionou bastante melhor do que o período da tarde, até porque jogava Portugal nesse dia. Há alguns aspectos a melhorar, como é normal. Agora, nesta retoma de algumas atividades, há sempre algumas coisas que são necessárias reforçar, e portanto agradeço também o contributo que cada um deu no sentido de podermos melhorar nas próximas edições, e já estamos a trabalhar para oferecermos em breve mais uma iniciativa de Feira Porta-Bagagens na nossa freguesia. As oficinas de verão iniciaram agora a segunda quinzena, e portanto, se ainda não se inscreveu, poderá inscrever-se. Esteja atento, veja a nossa página de internet para saber que atividades é que tem disponíveis nas oficinas de verão. As oficinas de verão destinam-se à população acima dos 55 anos, e portanto são atividades muito interessantes. Nós não vamos este ano, quer para os mais velhos, quer para os mais novos, fazer
fazer idas à praia, portanto são atividades todas elas realizadas na freguesia, com passeios, com caminhadas, com aprendizagem de música e outras questões ligadas à saúde, por exemplo, e outras atividades. Portanto, vejam no nosso site aquilo que é a oferta da oficina de verão. Os campos de férias também arrancarão assim que terminarem as escolas, portanto, a partir do dia 12, 13 de julho arrancarão os nossos campos de férias, as inscrições estão abertas, nós estamos a preparar tudo para que as nossas crianças e jovens possam ter um início de verão bastante divertido. Estamos a trabalhar com a entidade que nos irá dinamizar os campos de férias e, por fim, também já o tínhamos partilhado nas redes sociais, ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre isso. Fomos galardoados pela bandeira verde que nos coloca no patamar de uma ecofreguesia, portanto fomos considerados uma ecofreguesia, portanto deve-nos encher obviamente de orgulho este prémio, que no fundo resulta do quê? Resulta de um conjunto de ações que nós implementamos, desde a substituição daquilo que são as lâmpadas que utilizamos nas instalações da Junta, desde a instalação do serviço inteligente de rega para diminuir o consumo da água e uma melhor gestão do consumo da água, desde a reciclagem que fazemos nos nossos serviços, desde a economia circular através dos programas sociais, onde nós fazemos o aproveitamento do excedente alimentar dos nossos parceiros. Portanto, tudo isto envolve um conjunto de indicadores e tivemos a classificação de nível prata, portanto significa que tivemos mais de 70% de pontuação, tivemos cerca de 82% de pontuação e é de facto um prémio que confirma, no fundo, as boas práticas que vamos tendo internamente. Temos um ponto de eletrão também, onde nós podemos depositar os pequenos eletrodomésticos que estão nas nossas instalações em Massamá e que, no fundo, também reconhece o trabalho de uma equipa e de uma preocupação ambiental que temos tido e que queremos continuar a ter para o desenvolvimento de uma freguesia amiga do ambiente. Por exemplo, as bilheteiras que temos dado ao comércio local que nos também auxiliam para diminuir o número de beatas no chão e tudo isso faz parte de uma política ambiental que temos desenvolvido e que queremos aprofundar nos próximos anos para manter este galardão na nossa comunidade e continuarmos a ser uma eco-freguesia. Uma vez mais, muito obrigado por todos os comentários que aqui tivemos durante esta tarde. Repito, será importante mantermos todos os cuidados relacionados com a Covid e até à próxima sessão, que se encontre, que façam bom proveito de tudo o que é o espaço público da nossa freguesia, os parques urbanos, as visitas à estufa. Aproveitem para conhecer um pouco mais a freguesia, inscrevam-se nas oficinas de verão, inscrevam as vossas crianças e jovens nos campos de férias e até à próxima sessão, até daqui a 15 dias, cá nos encontraremos para falar e continuar a falar da freguesia. Bem-aja, saúde e até à próxima.